É impressionante o crescimento do mercado de seguros, que ultrapassou 100 bilhões de reais, com um crescimento de quase 14%. E aí abre a pergunta: qual empresa está valorizando mais entre as principais do mercado? E essa pergunta eu posso responder agora mesmo. Afinal, temos claramente que as ações da BB Seguridade estão valorizando 30,78% apenas neste ano, como podemos ver aqui na ferramenta do TradingView, mas a BB Seguridade parece que acordou e começou a valorizar forte. Nos últimos meses, as ações subiram 17,55%, sendo que algumas pessoas começaram a torcer o nariz para a Caixa Seguridade por conta de toda essa valorização. E a XP inclusive trouxe: não deixe que os desafios de governança ofusquem um atraente caso de investimento. Afinal, existe recomendação de CX e C3, que são as ações ordinárias da Caixa Seguridade, e também para a BB Seguridade. Ainda mais porque a empresa se tornou a maior pagadora de dividendos do Ibov em agosto deste ano. Mas afinal, qual seria melhor comprar agora? As ações BB-EC3 da BB Seguridade ou CX-EC3 da Caixa Seguridade, pensando numa carteira de dividendos para o longo prazo? Afinal, ela varia muito de investidor para investidor. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e novamente vou trazer uma comparação entre as seguradoras para ajudar a nossa comunidade a avaliar se é o momento certo para comprar ou para aguardar, ou seja, não fazer nada. Afinal de contas, recentemente eu trouxe os resultados trimestrais tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade, mas justamente porque frequentemente a nossa comunidade pede uma comparação entre as duas seguradoras, com a diferença de cada uma, por que investir em uma e não investir na outra e vice-versa, é que neste vídeo aqui vamos fazer uma análise técnica para ver se tem oportunidade para as ações BB-EC3 ou CX-EC3, além de uma análise fundamentalista, relembrando aqui os últimos resultados de cada empresa para entendermos se as ações estão caras ou baratas nesse momento e até mesmo a perspectiva futura. E para ajudar ainda mais, vou trazer também as projeções e o preço teto do ativo virtual para BB-EC3 e CX-EC3, além da comparação que eu já tenho feito aqui no canal entre CX-EC3, BB-EC3 e PSSA3, ou seja, Caixa Seguridade, BB Seguridade e Porto Seguro. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, resumido aqui logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. É claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E aquela questão, para quem quer realmente investir na Bolsa de Valores de uma maneira correta, duradoura e, é claro, lucrativa também, precisa sempre estar se atualizando. Não adianta apenas comprar uma empresa porque alguém disse para poder comprar, porque realmente prosperam os disciplinados. E é por isso que neste vídeo eu vou trazer um resumo dos principais elementos que eu considerei tanto para a Caixa Seguridade quanto para a BB Seguridade, para nossa comunidade compreender e assim ajudar numa possível decisão. Mas primeiro vamos falar aqui da análise técnica das ações CX-EC3 na periodicidade semanal, que significa dizer que é um médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. E os últimos acontecimentos da última semana está se encaixando perfeitamente com tudo que eu já tinha falado nesse vídeo aqui do Fique Preparado, e quem assistiu, claro, ficou preparado, porque é o quadro do Ativo Virtual que faz o raio-x das empresas, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto, além de outros conteúdos necessários para o pequeno investidor. Toda a metodologia do Fique Preparado, quadro do Ativo Virtual, foi pensada para ajudar o pequeno investidor de ponta a ponta. E com isso, podemos ver que as marcações que eu já tinha trazido neste vídeo e em outros vídeos aqui do canal, afinal, são vários meses aqui nessa distância, estamos falando de praticamente a semana do dia 8 de maio até a semana do dia 2 de setembro. Então, de vários vídeos que saíram no Ativo Virtual para ajudar a nossa comunidade. E quem viu, sabe perfeitamente que essas marcações já estavam nesses vídeos. Então, tudo dentro do esperado. R$ 16,28 sendo a resistência de preços que realmente o mercado está mostrando uma rejeição nos preços, ampliando a possibilidade de vermos as ações visitarem ou pelo menos testarem os R$ 14,91. E é por isso que eu digo que a vitória fica para os estudiosos, aqueles que correm atrás da informação. Está acontecendo, já passou uma semana. Então, a expectativa continua sendo essa e muda essa expectativa, ou seja, para uma tendência de alta de médio prazo, dando continuidade a esse movimento na superação dos R$ 16,53. E de nada adianta investir numa empresa onde não se conhece como ela ganha dinheiro. Por isso, precisamos compreender quais são as linhas de negócio da Caixa Seguridade. E apenas para ficar claro, market share é uma definição em inglês para explicar que é a participação de mercado. Então, se você não está acostumado, isso aqui é apenas qual a participação de mercado de uma empresa em relação às suas concorrentes. E nesse âmbito de risco que ela chama, que é justamente a área de seguros, não tem para ninguém. No seguro habitacional, ela é a soberana, 50,1%
tendo a primeira posição no market share, ou seja, ela sozinha tem mais da metade de toda a participação de mercado de todas as empresas neste ramo, que é o chamado seguro habitacional. Já no residencial, ela tem 15,1%, no prestamista, que é o seguro que garante que o assegurado consiga pagar, por exemplo, um financiamento caso algum evento fortuito tenha acontecido, ou seja, aquilo que não foi esperado. É claro que tem que estar dentro do contrato, mas assim, o seguro prestamista cobre a situação do segurado. E nesse quesito, ela está em terceira posição, com 9,9% da participação de mercado. Já no seguro de vida, 6,8%, e nos serviços de assistência não tem posição. Na distribuição, ela tem sua própria corretora de seguros com acesso à rede de distribuição da Caixa Econômica. Elemento esse que pouca gente coloca na balança, afinal, o balcão da Caixa, que tem uma enorme capilaridade no território nacional, acaba sendo realmente um grande balcão para que ela possa oferecer os seus serviços, aumentando significativamente o seguro habitacional e o prestamista também, por conta dos financiamentos imobiliários que ela faz. Na acumulação, tem a Previdência com 13% da participação de mercado, em consórcio 2,7% e na capitalização 4,8%. Então, ela divide realmente em três grandes nichos de risco, distribuição e acumulação. Mas ainda assim, trouxe esse resultado que acaba sendo um tanto controverso. E eu digo isso porque o lucro líquido gerencial foi de 770 milhões de reais, o que trouxe uma redução de 6,4% quando comparado ao mesmo período do ano de 2023. Agora, o lucro líquido normalizado que a empresa trouxe foi de 928 milhões de reais, o que corresponde a 12,8% em relação ao mesmo período. Ou seja, no gerencial, queda de 6,4%, mas no lucro líquido normalizado, 12,8% de crescimento. Já nos dividendos pagos do segundo trimestre, a empresa trouxe 702 milhões de reais em dividendos intercalares, notem aqui a palavra porque vamos falar dos dividendos trimestrais, equivalente a 91,1% do lucro líquido do segundo trimestre. Ou seja, fica muito claro que apesar dela estar trazendo esses 928 milhões de reais do lucro líquido normalizado, isso para o acionista não faz muita diferença, afinal, o acionista está recebendo com base no lucro líquido gerencial. Basta ver esse payout de 91,1%. Porque vejam só, lucro líquido gerencial, 770,3 milhões de reais, vezes 0,911, que corresponde aos 91,1% de payout. Logo, a multiplicação vai trazer exatamente a distribuição dos 702 milhões de reais, como podemos ver nessa conta aqui. O que não deixa dúvida nenhuma. O número pode ficar mais bonito dentro do lucro líquido normalizado, mas o acionista está recebendo no lucro que caiu 6,4%. Trazendo então as projeções e o preço teto do ativo virtual, estou mantendo aqui o lucro líquido projetado de 3,87 bilhões de reais. Um payout que faz sentido com tudo que temos visto que a Caixa Seguridade tem feito e também com esse último resultado, como eu mostrei ainda neste vídeo, de 90%. Então, continuo aguardando por 90%, como o próprio CFO da companhia, ou seja, o diretor financeiro da Caixa Seguridade, informou para o mercado que ele iria manter os 90% no ano de 2024. Desse modo, o DPA, ou seja, o dividendo projetado, é de R$ 1,16. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que se pode pagar nas ações para receber esse dividend yield, vai ser de R$ 29,09. Se você quiser receber mais, 6% é o máximo que você pode pagar, R$ 19,39, 8%, preço teto de R$ 14,54 e a 10%, R$ 11,64. E pessoal, o grupo VIP já começou, com o conteúdo prometido, mas indo além daquilo que foi prometido também. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual, em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no Grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o Grupo VIP ou o Grupo Premium. Só recomendo que você faça esse teste aqui antes de se inscrever, para saber se o Grupo VIP ou o Grupo Premium pode te ajudar, porque dependendo do seu momento como investidor, pode não fazer sentido. É claro, vamos falar agora da BB Seguridade, também na periodicidade semanal. A BB Seguridade fez um forte rompimento da expectativa dos R$ 34,51 até os R$ 34,79, ou seja, como eu tinha trazido nesse vídeo aqui do Fique Preparado, também da BB Seguridade, em que eu alertei a respeito dessa possibilidade de reversão da semana que estava acontecendo um movimento atípico. E justamente agora, observando esta semana que estava lá no vídeo, houve realmente a reversão e bateu exatamente
novamente nas resistências de preços entre os R$ 34,79 até os R$ 34,51, superando vastamente, até porque, desde o último rompimento até a máxima desse movimento, foram mais de 17% de valorização. E agora, o que é muito provável de acontecer, caso haja na próxima semana uma perda da mínima da semana anterior, é reforçar a possibilidade de vermos um novo teste nessa região que antes era resistência e agora passou a ser suporte de preços após a superação dela, dos R$ 34,79 até os R$ 34,51. Então pode ser que a gente veja realmente esse recuo e assim testando essa região, mas que também acaba abrindo oportunidades caso faça sentido na sua estratégia de investimentos. Como eu sempre falo, é garantia que isso aconteça? Claro que não, afinal de contas o mercado de renda variável não oferece garantias de rentabilidade positiva. O que é possível fazer é isso aqui, é estudar e ver o cenário mais provável de acontecer. E assim, BB Seguridade segue na sua tendência de alta de médio prazo. E é por isso que precisamos então revisar esses últimos resultados, que é um apanhado, ou seja, um resumo que eu fiz para trazer para nossa comunidade e assim ajudar a ter uma visão do que está acontecendo com a companhia. E é claro que o ponto-chave é compreender os resultados apresentados no segundo trimestre deste ano, onde a BB Seguridade já traz logo nos seus destaques do primeiro semestre um lucro líquido acumulado de R$ 4,2 bilhões, um aumento de 11,8%. Então notem novamente aqui a importância de avaliar esses resultados nesses relatórios. Aqui a BB Seguridade, com muita habilidade, ela trouxe o resultado do primeiro semestre, acumulando assim o primeiro e segundo trimestres desse ano, onde o primeiro trimestre a empresa teve um crescimento espetacular, mas no segundo semestre, já com os efeitos das chuvas no Rio Grande do Sul, dentre outros problemas, ela trouxe um lucro muito menor, mas o acumulado ainda trouxe um resultado que convence os acionistas, de 11,8%. O lucro gerencial da companhia foi de R$ 3,7 bilhões, crescendo 3,1%. Observem que em seguros, a sinistralidade inclusive caiu 1,9 ponto percentual, fechando em R$ 8 bilhões de prêmios emitidos, um crescimento de 5%. Quem vem acompanhando o ativo virtual e já viu as análises dos relatórios mensais não está surpreso com esses resultados aqui. Afinal, a ideia é justamente essa, compor um raciocínio para quando chegar a apresentação dos resultados, a nossa comunidade já tenha surfado o mercado e aproveitado as oportunidades. Já nas reservas, crescimento de 12% e captação líquida 2 vezes superior, pulando aqui para 5,3 bilhões. Na arrecadação, crescimento de 3%, fechando em 3,1 bilhões e reservas em 11,2 bilhões de reais, com um crescimento de 5%. As receitas de corretagem estão cada vez mais significativas. Lembrando que eu tenho falado há alguns meses atrás a respeito desse assunto. E agora, crescimento de 12%, entregando os 2,7 bilhões. Falando especificamente a respeito desse lucro líquido gerencial, de 3,7 bilhões de reais, ajuda a projetar um lucro líquido gerencial até o fim do ano de 2024 em 7,4 bilhões de reais. Mas, em resumo, a empresa realmente conseguiu melhorar seus resultados de maneira operacional, em especial com a queda na sinistralidade e um aumento na sua captação. E isso, é claro, que ajudou bastante a parte de seguros. Além disso, a corretora foi positivamente afetada por um aumento nos volumes transacionados nas demais operações, além de uma melhora no resultado financeiro, que é uma importante fonte de lucro para seguradoras, especialmente a respeito do lucro líquido gerencial e também o resultado financeiro da companhia. Notem só, o resultado do segundo trimestre, ou seja, de apenas 3 meses, já foi maior do que o resultado inteiro do ano de 2012. Ok, qual é o guidance da companhia, ou seja, para onde ela está indo? Quais são os objetivos da BB Seguridade ainda para o ano de 2024? Aqui a empresa revela que o resultado operacional não decorrente de juros, o realizado do semestre, foi de 8,8%, praticamente na máxima do período, em que ela se comprometeu com os acionistas de tentar alcançar a margem entre 5% e 10%. Então, desempenhando muito bem o resultado operacional não decorrente de juros. Já para os prêmios emitidos da Brasilseg, notem só, 5% de crescimento é o realizado do semestre, mas ela se comprometeu em ficar entre 8% e 13%. De todas as vezes que eu trouxe o guidance da companhia aqui no Ativo Virtual, esta foi a primeira vez que no primeiro semestre a empresa não conseguiu alcançar o seu guidance. Já para as reservas e planos de previdência, ela superou 13%, onde ela se comprometeu em ficar entre 8% e 12%. Então, esse realizado do semestre mostra que a empresa está se empenhando em alcançar o seu próprio guidance. Agora vamos para as projeções e o preço teto do ativo virtual, onde temos aqui um lucro projetado revisado de 8,14 bilhões de reais. Foi necessário fazer essa revisão por conta dos resultados do segundo trimestre
que já foram apresentados aqui no canal. E o payout esperado, também já explicado vastamente, continua sendo de 80%. E com isso, o DPA, ou seja, o dividendo esperado, passa a ser de R$ 3,25 até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que se pode pagar, ou seja, o preço teto, será de R$ 81,39. Se você esperar 6%, então R$ 54,26. Se esperar mais, 8% de dividend yield, o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 40,70. Agora, se você buscar 10% de pagamento de dividendos, então o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 32,56. E trazendo uma comparação de indicadores, começando pela comparação de rentabilidade, como eu prometi na agenda do vídeo, vamos ter BB Seguridade com BBSE3, Porto Seguro com PSSA3 e a Caixa Seguridade com CXSA3. E é fácil de notar que nos últimos 5 anos, a empresa que mais valorizou foi a BB Seguridade, com 59,65%. Seguido então, foi a Caixa Seguridade com 102,55%, depois a BB Seguridade, praticamente empatada com a Porto Seguro, com 59,65% para a BB Seguridade e 58,10% para Porto Seguro. Porém, a Caixa Seguridade não tem 5 anos de bolsa de valores. Precisamos colocar os últimos 2 anos. E aí, a Caixa Seguridade valorizou mais de 111%, Porto Seguro praticamente 70% e a BB Seguridade 49%. E qual empresa faz mais sentido comprar com base nos indicadores? Bem, se for observar apenas os indicadores fundamentalistas, eu destaco 3 aqui: o PL, o PVP e o Dividend Yield. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, e o Dividend Yield, que é a soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, dividido pelas cotações atuais. Então, se for apenas considerar estes, não tem dúvida que a BB Seguridade é a mais descontada, porque o PL dela é de apenas 8,88. Diferente das outras seguradoras, a Caixa Seguridade, por exemplo, 13,75, perto inclusive do benchmark de mercado, que serve como uma linha de base para boas empresas com bons fundamentos, que tem um múltiplo de 15 vezes. Então, está perto do benchmark de mercado, e quanto mais baixo, mais descontada significa que a empresa pode estar. Mas na segunda posição, temos a Porto Seguro com 9,07. A Porto Seguro ela é mais barata em relação ao valor patrimonial, apenas 75% acima do seu valor patrimonial, ao passo que a BB Seguridade e a Caixa Seguridade muito mais caras. E por que isso acontece? Porque a Porto Seguro ela não tem um balcão como a Caixa Seguridade tem, da Caixa Econômica, e a BB Seguridade tem, do Banco do Brasil. E assim, elas conseguem rodar muito mais enxutas do que a própria Porto Seguro. E é por isso que sempre precisa interpretar os indicadores. Não é apenas olhar que é 1,75 menor do que 3,72, menor do que 7,40, então a Porto Seguro é melhor. Precisa considerar essas questões que eu expliquei, porque a capilaridade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica atingem todo o território nacional. Mas ainda tem o Dividend Yield, que quem está pagando melhor é a Caixa Seguridade, com 8,35%, ainda por cima, como vimos, é a empresa que mais valorizou. Mas será que ela tem esse potencial para continuar valorizando, se por acaso você ainda não comprou as ações? Para isso, também na sequência eu vou mostrar a avaliação do mercado. E pessoal, saiu o resultado do Top 10 do IBEST 2024 e é realmente incrível o que a nossa comunidade está conseguindo fazer, conseguindo trazer o ativo virtual para as 10 melhores empresas de canais de investimento. E é claro que eu continuo contando agora com o voto de vocês, porque esse período para concorrer com o Top 3 ele é muito curto. Então se você puder votar todos os dias, vou deixar inclusive o link na descrição e no comentário fixado também, ajuda muito o ativo virtual a tentar concorrer a esse prêmio do Top 3. Porque, como vimos, o setor de seguros está crescendo muitíssimo, 13,7% apenas no primeiro trimestre do ano de 2024, passando de 100 bilhões de reais, apenas na arrecadação. E a XP Investimentos tem recomendação de compra para as ações CXSA3 com preço-alvo em R$ 18, isso para até o final do ano de 2025. Mas, a considerar pelas cotações atuais, pagamento de dividendos e a possibilidade da empresa vir a pagar de maneira trimestral, então pode se tornar também uma situação, um case interessante. Já para Genial Investimentos, a BB Seguridade também tem recomendação de compra. Neste caso aqui, o preço-alvo é de R$ 44 e a cotação na data de avaliação desta matéria foi de R$ 36,95 no dia 5 de setembro, ou seja, uma valorização potencial de 19%. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito da BB Seguridade e da Caixa Seguridade também. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.
Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.